Olá, boa noite a todos, que possamos estar todos abraçados pelo amor e pela paz de Jesus. Somos imensamente gratos pela companhia de cada um que nos assiste hoje, em especial aqueles que nos assistem pela primeira vez estão acessando esse conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Gratos também por aqueles irmãos que já nos acompanham desde o início desse projeto. Projeto que visa trazer, através das mídias sociais, estabelecer esse contato entre nós. Como é costume na nossa casa espírita, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa palestra pública. Palestra pública que é aberta a todos. Então, todos vão ser sempre muito bem-vindos. Mas, em razão do momento que estamos vivendo, que estamos vivenciando, onde ainda não podemos nos reunir num único espaço, para evitarmos aglomerações, como nos sugerem as orientações das organizações mundiais da saúde, então nós nos utilizamos dos meios que as mídias sociais nos oferecem para estarmos nesse momento, então, em que seria a nossa palestra lá na Casa Espírita, nós estarmos reunidos, mesmo que não fisicamente, mas estamos reunidos em coração, em pensamento, em prece, unidos nessa mesma psicosfera de amor. E que, contando com a tecnologia, nós podemos nos reunir para nos esclarecer, para buscarmos juntos nesse vasto conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, para podermos nos esclarecer e, com certeza, desse conteúdo, desses esclarecimentos, conseguirmos ferramentas para a nossa evolução, para a nossa construção, da nossa transformação moral e espiritual. Hoje, para esta roda de conversa, nós contamos com a colaboração, com a presença dos queridos irmãos de estudo, irmãos trabalhadores da Casa Espírita. Então, hoje estão conosco a Bruna, o Sandro, a Janaína e a Lidiane, que antes de começarem a dar a sua colaboração, podem daí dar a sua boa noite a todos. Bem, meus queridos, todos os assuntos trazidos aqui, abordados nesses momentos, nessas rodas de conversa, são sempre bem pensados e têm por objetivo trazer-nos esclarecimentos. Esclarecimentos esses todos embasados no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e avalizados, alicerçados, por assim dizer, nas obras da codificação espírita. A doutrina espírita que vem e nos propõe uma fé raciocinada. Quando nós fazemos uso da razão, da lógica, para melhor entendermos as grandes verdades, as leis divinas, e como essas leis agem e regem todo o universo. E hoje, para a nossa reflexão, para a nossa roda de conversa, essa conversa entre amigos, nós temos por base, temos por tema Jesus. Jesus que, para nós espíritas, é modelo e guia da humanidade. É o nosso mestre por excelência. Sérgio Lopes, que é médico, psiquiatra, palestrante e escritor espírita, na introdução da sua obra O Código do Monte, Sérgio diz que considera um verdadeiro atrevimento, né, no modo espontâneo dele dizer, um atrevimento de
falar sobre Jesus. E nós, sabendo da nossa condição ainda, da nossa limitação, de espíritos imperfeitos que ainda somos, mas em caminhada, em ascensão, então eu quero convidar a Bruna, o Sandro, a Jana, a Lide, para nós nos atrevermos a falar sobre Jesus de uma forma simples, podermos compartilhar estas informações, esses ensinamentos. Então, eu peço para a Bruna. Bruna, quem é Jesus? O que ele representa para o espiritismo, para nós espíritas? Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se reúne aqui para conversar em torno do Mestre Jesus, né? Seus ensinamentos e tudo que ele representa para nós nesse mundo. O Espiritismo nos apresenta o Cristo sobre 3 aspectos principais. Ele é nosso irmão, nosso modelo e guia e o governador espiritual do nosso planeta Terra. É nosso irmão porque foi criado assim como nós. É filho de Deus, criado simples e ignorante, é um espírito. Só que a sua jornada evolutiva está muito adiantada em relação à nossa. Ele já é um espírito perfeito, um espírito crístico, que, apesar de ele ter sido criado como nós, estamos nós muito distante dele moralmente. Ele já tem todas as qualidades morais necessárias para ser um espírito perfeito, né? Um espírito que, como a gente sabe, nos orienta, nos guia. A questão 625 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler ela aqui, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos nos respondem que foi Jesus. E é por isso que a gente diz que ele é nosso modelo e guia, porque ele é um espírito que Deus permitiu que encarnasse entre nós para nos auxiliar, para nos servir de modelo e guia. E é importante também a gente lembrar que ele é o governador espiritual da nossa Terra e que esteve presente aqui coordenando e orientando desde a formação do nosso orbe. Então, ele encarnou para nos servir de modelo e guia. Vou ler também a parte que Kardec traz uma instrução nessa mesma questão 625 do Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Então, Jesus é o nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, aquela perfeição que a gente pode aspirar e que a gente deve procurar seguir seus passos. Muito bem, Bruna, obrigada. Para nós melhor entendermos todo esse contexto, né, de que Jesus é nosso modelo, é nosso guia, é nosso irmão, nós temos que voltar um pouco. Nós temos que nos situar historicamente. Pedindo agora para o Sandro. Sandro, como era o mundo? Como estava constituído o mundo quando Jesus encarnou? Quais eram os povos dominantes, os costumes, os meios de comunicação? Será que eles tinham essas
né, variedades de mídias sociais que temos hoje? E também, será que teve alguém ou algumas pessoas que anunciaram a sua vinda? E será que essas pessoas, Sandro, de antemão, elas já tinham um certo conhecimento desses ensinamentos de Jesus, dos seus métodos, dessa sua doutrina de amor? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse nosso trabalho, que isso possa surtir aquele efeito de esclarecimento, né, e de alegria por estar se esclarecendo. Bom, eu acho que em relação a como era a sociedade, a comunicação, ela era uma comunicação primária, né? Ela era feita pela oratória, e pela oratória presencial, ou, em último caso, por cartas, né? Como a gente já ouviu de tantas cartas que foram mandadas principalmente por Paulo, né? Que foi bem depois também de Jesus, foi depois do ano 60, né? Que Paulo fez o trabalho evangélico dele, né? Então, o trabalho de divulgação e de disseminação de qualquer teoria naquela época era de uma extrema dificuldade, né? Se nós compararmos com o nosso tempo mesmo, né, dessa nossa encarnação, né, quantas transformações já tiveram de quando nós éramos crianças para agora, né, desde os videogames, né? No meu tempo, o videogame era 2 pauzinhos na tela para jogar futebol, né? Então, e hoje veja o que faz a mídia. Então, era um trabalho muito mais árduo você transmitir informações. Mas a questão de Jesus, como a Bruna falou, que ele é o governador espiritual do planeta, ele ajudou na formação do planeta, é por óbvio que a vinda dele seria uma vinda especial, né? Anunciada desde muito tempo pelos profetas do Antigo Testamento, né? Foi anunciado por vários, por Zacarias, por Números, por Isaías, né? Sendo a mais conhecida das profecias a de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, onde ele dizia o seguinte: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então veja só, Isaías viveu 750 anos antes de Cristo e já anunciava a vinda desse príncipe da paz. Então o planeta todo se preparou para a vinda de Jesus. Foi anunciado de forma mais contundente por Moisés, como a primeira revelação, né? E todo esse processo cercado de uma relação de mediunidade muito forte. O tempo de Jesus na Terra foi um tempo em que a mediunidade estava muito acirrada, né? Moisés recebeu de forma mediúnica o Decálogo e também a Lei de Torá, né? Que trazia aquele Deus impositivo, aquele Deus que penalizava, né? Até que então veio Jesus, né? E a vinda de Jesus também está cheia de manifestações mediúnicas quando Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel que ela gestaria aquele que seria o Filho do Altíssimo, né? E assim se deu, né? Nasceu Jesus numa época em que havia muitas conturbações, né? Muitos duelos, muitos desafios de territórios, de teorias, né? De doutrinas, e a vida de Jesus já foi difícil desde o começo, né? Porque ele já nasceu numa peregrinação em que seus pais, José e Maria, estariam se deslocando para fazer o recenseamento solicitado pelo imperador da época, né? E já como primeira manifestação de humildade desse grande ser que foi criado como nós, como disse a Bruna, primitivo, ignorante, que depois foi se aprimorando, mas já nesse estado crístico,
onde é sabido que ele se diminuiu em muito enquanto espírito para poder estar sobre nós, para trazer essa mensagem, e como primeira ação já no nascer, se desenvolveu pela ação da humildade, nascendo na manjedoura. Né? E todo esse nascimento dele foi povoado de manifestações mediúnicas para preservar a sua vinda e o início do seu trabalho. Porque foi anunciado naquela época, já porque já era conhecido desde o passado que viria o Filho do Altíssimo, o Rei, né, que ele estaria nascendo. E aconteceu isso na época de Herodes. E Herodes, sabendo disso, que esse filho iria nascer, quis, através dos reis magos, que viriam também por manifestação mediúnica, foram avisados de que estaria nascendo o Filho do Altíssimo, o Cristo, o Rei, né, dos judeus. Ele interceptou esses reis magos, né, para que dessem notícia, se soubessem desse menino. E os reis magos, acompanhando a estrela guia, que foi até o nascimento da manjedoura de Jesus, também por manifestação mediúnica, através dos sonhos, foram indicados que eles não voltassem até Herodes para proteger Jesus. Né? Então veja como a vida de Jesus desde o começo já foi difícil. Já começou tendo que cumprir desafios importantes para que ele pudesse ser esse Cristo que fez toda a diferença na nossa vida. O Cristo que mudou a era, antes de Cristo, depois de Cristo, que mudou os livros da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, que transformou a humanidade em humanos, que até então a humanidade era individualista, todas cerceadas por impérios e governos déspotas, né? E veja como continuou a ação do plano espiritual. E quando Jesus nasceu, José, em sonho, por manifestação mediúnica também, foi convidado a fugir para o Egito, por causa da perseguição de Herodes, que então faria a todos os meninos de até 2 anos, porque ele queria extinguir o seu concorrente, porque ele julgava que seria um rei de um império, né? E Jesus nunca veio com essa proposta de ser rei de um império. Ele veio para ser o rei da vida, né? O rei de um reinado que não se desfaz, como o reinado dos homens. O reinado dos homens se desfaz quando se desfaz o homem enquanto corpo. E Jesus ficou aqui como nosso modelo, como nosso guia para todo sempre. Então José, intuído, também foi para o Egito, protegendo Jesus, voltando de lá, só após a morte de Herodes. E foi então quando ele voltou para sua terra, né, para seguir os caminhos de que Jesus precisava cumprir. Então veja como está rodeado de proteção, de projetos, mas acima de tudo de desafios, a vinda de Jesus para esse planeta, e naquele tempo certo, onde Moisés já teria então começado o trabalho de desenvolver a teoria do monoteísmo, de nós acreditarmos em um Deus, né? Porque as comunidades, os povos até aquela época eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Então Moisés veio, os profetas anunciaram, Moisés veio preparando o terreno, né? Então quando veio Jesus já e veio num local e num ambiente onde o monoteísmo já estava se difundindo. Então, Sandro, né, quando tu fala em nascimento, né, a gente traz, assim, nas nossas mentes, tudo que acontece, né, nos nascimentos hoje em dia, nos dias atuais, a gente se pega pensando no nascimento, na infância de Jesus. Será que a concepção, o nascimento, a infância de Jesus, ela foi semelhante à nossa, a de qualquer ser humano encarnado na Terra, ou ela foi diferente? Teve algo de sobrenatural? Não, Jesus foi um espírito encarnado, né, com as mesmas necessidades de encarnado que nós temos hoje.
Nós, na verdade, estamos no mesmo caminho de Jesus. Nós também fomos criados por primitivos, ignorantes, até o ponto da perfeição, né? E contribuindo para a colocação da Bruna, que nós poderemos chegar na perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Certo? Então, a nossa perfeição relativa máxima é a dos espíritos crísticos. Mas, naquele tempo, ele veio na forma encarnada, humana, para viver as mesmas características de uma encarnação humana. Ele nasceu de um encontro sexual de pai e mãe, da mesma forma que nós nascemos. Ele teve uma infância normal, só que, claro, com potenciais de sabedoria sempre muito acima da média, né? Até os 12 anos, que é o que a gente sabe, que ele viveu no ambiente familiar, aprendendo carpintaria, né? Inclusive, essa semana eu vi um vídeo do Haroldo Dutra Dias, onde ele fala que mãe é mãe, né? Até Maria, que era um espírito nobre, né? Muito acima da média dos espíritos encarnados na Terra, por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela fez o papel aquela de mãe, de querer ajeitar a vida do filho, né? Aí diz que quando ela viu Jesus lá no templo, com os doutores da lei, discutindo tete a tete com eles, com 12 anos, diz que ela foi lá e tentou mostrar para os doutores da lei o grau de sabedoria que Jesus tinha, né? Então, tipo assim, o Haroldo dizendo, né, que daí, então, ela queria já, tipo, arrumar um trabalhinho para Jesus ali, né? Já que ele tinha se identificado tanto com os doutores da lei. Aí, quando ela volta para casa e conta para Jesus, ele com 12 anos, ele perguntou e disse para ela assim, mãe, por acaso tu achas que eu não estou em conexão com o Pai? Por acaso tu não achas que é aqui dentro da nossa casa que eu tenho que começar a exercer e daqui expandir para o mundo a lei de amor, a lei de justiça e de caridade que é a missão que eu tenho a fazer? Então é aqui que eu tenho que ficar, é daqui que eu tenho que expandir. Então, Jesus vivia como nós, ele passou a ser carpinteiro. Aí dos 12 aos 30 anos, não se sabe bem ao certo o que Jesus fez. Diz-se que ele teria estagiado com os essênios, que eram os povos mais evoluídos espiritualmente naquela época, né, que acreditavam na reencarnação, na pluralidade das existências, né, que ele estaria lá, então, se provendo de subsídios para ser a grande figura que ele foi. Mas discute-se isso, porque Jesus já veio muito acima do nível intelectual e moral do planeta, que ele não precisaria de escolas de nenhum tipo para exercer o que ele exerceu, né? Que ele já era um espírito superior, e como nós falamos lá no início, um espírito que teve que se diminuir de forma absurda para poder caber dentro do contexto que era naquela época e que somos ainda os humanos tão imperfeitos, né, tão desprovidos das características que Jesus naturalmente já tinha. Bem, o Sandro já nos colocou que Moisés foi, então, a primeira revelação. Temos Jesus como a segunda revelação, e o Espiritismo que veio como sendo a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Moisés, como o Sandro comentou, ele recebeu de forma mediúnica, no Monte Sinai, o Decálogo, né, os 10 mandamentos. E com esses 10 mandamentos, ele conseguiu estabelecer uma certa ordem com aquele povo que andava meio desregrado. Então, ele estabeleceu leis, formas de dar uma dominada na desordem. Jana, Jesus, com a vinda de Jesus, ele revogou as leis de Moisés. O que Jesus veio estabelecer na Terra? E quais foram os principais mandamentos que Jesus pediu que observássemos? A Jana pode nos ajudar, Jana? Problema técnico.
Sem problema. Boa noite a todos. Estamos felizes, né, por mais essa noite, mais essa nossa conversa. E como os colegas já falaram, Jesus é um ser pleno, né? É o ser mais evoluído que já desceu à Terra. E nessa questão das leis, né, dos 10 mandamentos, do que Jesus veio praticar, eu acho interessante, assim como você já falou, a questão das 3 revelações, né? Então, havia Moisés, que recebeu por Deus, né? Deus enviou os 10 mandamentos, né? No Monte Sinai, a Moisés. E Moisés, na época, então, tinha os 10 mandamentos para governar, digamos assim, dirigir o povo na época, né, dentro das limitações, e as leis civis, né, que também fazem parte do controle que devia haver também naquela época. Então, considerando a falta de plenitude, que na época não existia, né, considerando a falta de condições morais, Jesus, então, veio, numa segunda revelação, trazer a nós os seus ensinamentos. Ele procurou, então, em relação aos 10 mandamentos, ele procurou ajustar aqueles 10 mandamentos conforme hoje temos, né, um mundo mais organizado, mais evoluído moralmente, e pode nos passar, né, a lei de amor, né? Então, aqueles 10 mandamentos, até então, foram resumidos na máxima que seria, como está no nosso primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o objetivo de Jesus foi conseguir nos introduzir nessa evolução. Com as palavras, digamos assim, da época, com os pensamentos da época, de uma forma alegórica, entre aspas, né, procurou que o povo, naquela fase, conseguisse entender as suas intenções, né, até onde conseguiriam, e da mesma forma introduzir, assim, o amor um pelo outro, o amor por Deus, o que foi uma tarefa nada fácil, né, dos 30 aos 33 anos, né, um pouquinho. E enfatizava cada vez mais as profecias, né, que eram trazidas antes do seu nascimento, que profetizaram que ele viria, né, e ele vindo, trouxe todas essas informações através das suas atitudes, dos seus modos, né, de viver. Então, ele veio desenvolver os 10 mandamentos, né? Ele não veio revogar nenhum deles, ele veio simplesmente dar vida, amor, continuidade aos 10 mandamentos. Então, a vinda de Jesus é a lei do amor, né? Ele veio realmente enfatizar a necessidade dessa palavra, amor entre nós, entre os próximos, né? Para que possamos buscar a nossa evolução. E numa terceira revelação, né, teríamos, assim, o Espiritismo, né, que da mesma forma, com a nossa evolução hoje, que conseguimos, né, até hoje atingir, veio também nos trazer os ensinamentos de uma forma mais raciocinada, né? Conseguir atingir a população, a sociedade, de uma forma mais racional, que possamos entender o que pregamos, o que falamos, a intenção que temos. Porque na época Jesus, por mais que ele sabia que a população, o povo da época, não teria condições de entender realmente
o que ele queria transmitir. E dentro desse entendimento parcial, ele conseguiu, né, transferir para nós, para a população naquela época, a lei do amor. Então, seria realmente essa o maior, né, ensejo, ou a lei do amor que Jesus veio nos trazer. Eu gostaria de contribuir um pouco com essa questão dele, se ele veio desfazer, né, a lei de Moisés. No próprio Evangelho diz que não, ele não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir, né? E uma característica importante que eu acho que é legal a gente acrescentar é que ele desmistificou aquele Deus punitivo. Quando ele estabeleceu essas duas leis auxiliares, além do decálogo, ele estabeleceu as duas leis auxiliares, que é amar Deus sobre, né, sobre todas as coisas, em pensamento e tal, e aos próximos como a si mesmo, ele trouxe aquele Deus que não castiga. Porque Moisés, além do decálogo, ele tinha na Torá, era muito efetiva a pena de talhão, né? Olho por olho, dente por dente. E Jesus veio mostrar que o Deus que se apresenta, que ele vinha trazer, era um Deus de amor. Era um Deus que não castigava. Era um Deus que usava das nossas dores para nos ensinar e não para nos castigar. Só para contribuir aí com a informação da Jana. Muito bem. A Jana falou antes que Jesus, às vezes, usava de alegorias, né, de uma forma diferente de ensinar. Lide, tu consegue nos trazer por que é que Jesus, então, falava por parábolas? Boa noite, irmãos e amigos. É muita alegria estar de novo aqui falando com vocês. E falar do Evangelho, falar de Jesus, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque acaba falando um pouco da gente, pega na nossa intimidade. E Jesus é nosso mestre, nosso guia, e a gente fica muito feliz em poder falar um pouquinho dele. A fala de Jesus por parábolas era para facilitar o entendimento, jamais para dificultá-lo, muito menos para gerar muitas interpretações. As parábolas, elas eram usadas para auxiliar na compreensão dos irmãos com quem ele falava. Então, se ele fosse falar claramente, acabaria que aí sim ninguém ia compreender, né? É como um ciclo da nossa vida. A gente, de cada indivíduo, o conhecimento, ele acaba nos sendo dado aos poucos. E acaba que a gente vai merecendo e conquistando esses ensinamentos. E assim também foi com as parábolas. E como espíritos imortais que somos, a compreensão e o esclarecimento vai nos dar de acordo com a nossa elevação moral e a nossa elevação intelectual. A doutrina espírita e o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta as parábolas, ele traz o esclarecimento sobre elas e ele exemplifica tudo o que Jesus falou. A nossa fé raciocinada, ela exige que a gente faça profundas reflexões a respeito das parábolas e a respeito da fala do mestre, né? E o Espiritismo está aí justamente como nosso consolador prometido para auxiliar a gente a entender essas parábolas que ele falava. Então Jesus falou por parábolas para se aproximar mais de nós como espíritos imperfeitos e pequenos que somos, né? No meio espírita, nós falamos, os colegas podem confirmar isso, falamos muito de transição planetária, onde nós passaremos de um mundo de provas e expiações, um mundo ainda
na escala inferior dos mundos, aonde ainda o mal predomina, e nós passaremos a habitar um mundo regenerador. E sabemos também, por meio dos esclarecimentos que os espíritos superiores nos trouxeram através de Kardec, através da codificação espírita, que essa não é a primeira transição por que passa o nosso planeta, né, que o nosso planeta está vivenciando. Lide, Jesus, sendo o nosso modelo, o nosso guia, Jesus que veio, um ser já crístico, puro, ele veio, na época dele, ele já veio marcar alguma transição, quando ele encarnou na Terra, a vinda dele marcou alguma transição, e de que modo que ele ajudou, se marcou? Sim, assim como hoje a gente muito fala dessa transição planetária que estamos vivendo, na época que Jesus encarnou entre nós, ele mudou, e então a gente passou de um mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, que a gente viveu até hoje, e aí passando agora, sem uma data limite, para uma nova transição para um mundo de regeneração, que nem a irmã Ju falou. Tem uma fala no livro A Caminho da Luz, que elucida muito bem como que foi essa transição que o Jesus veio nos trazer naquela época. E eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho de como que era. Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o calvário são lições maravilhosas, cujas caridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e, sobretudo, dos seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, faz uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Então, aí um pouquinho de que foi a presença do Jesus e essa transição planetária que ele trouxe naquela época. Muito obrigada, Lídia. Então, a gente percebe mesmo que a vinda de Jesus, ela foi para transformar, né, em amor, em fraternidade, em caridade, para nos mostrar como fazer isso, né? Jesus estava constantemente envolvido por essa lei de amor, ele contagiava aonde ele estava, né? Complementando o que o Sandro falou, né? O Jesus ainda, com tudo isso, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, porque ele foi o primeiro que trouxe realmente o Deus para Pai. Então, ele foi o primeiro que falou Pai Nosso. E aí, então, traz para a gente essa questão do Deus. Tira o Deus vingativo, o Deus que está te apontando, e traz para o coração. Um Deus que auxilia, o Deus que ajuda, o Deus que protege. Então, Jesus revolucionou nesse sentido. É essa a fala dele. A aproximação que ele nos trouxe do Deus, do nosso Pai. Só para complementar. E agora, uma pergunta assim que não está querendo calar. Eu acho que vocês também estão com ela meia prontinha por aí, né? Claro que a gente respeita, admira todas as religiões, todas as seitas, mas tem algumas que em seus dogmas, em seus preceitos, elas afirmam que Jesus vai voltar. O que a doutrina espírita nos esclarece nesse ponto? Jesus vai voltar? E tem uma outra questão ainda.
será que Jesus, ele morreu para nos salvar? Já que eu estou falando, já vou aproveitar e vou continuar. Então, respondendo a primeira pergunta da irmã Ju, não, né? O Jesus não vai voltar. Ele não precisa voltar, porque ele veio e ele permanece em nós. Ele permanece em nós, nas nossas atitudes do bem, nossos ensinamentos, quando a gente age com amor. A grande parte dos cristãos acreditam nessa segunda vinda de Jesus, e até alguns espíritas mal informados sobre influência da antiga religião, às vezes que pertenciam. Mas, na verdade, os contemporâneos de Jesus, e inclusive Paulo, que foi o apóstolo que o Sandro falou, eles acreditavam que Jesus voltaria, e até fica claro numa carta de Paulo, nos Tessalonicenses, acho que é isso, que ele achava que Jesus voltaria, inclusive na encarnação que ele estava vivendo, que Paulo estava vivendo. Mas não foi mais que uma questão mal interpretada pelo pessoal da época, pelos apóstolos, e agora pela multidão ainda que acredita nesse retorno. Então, Jesus não vai voltar, porque ele já está conosco no nosso coração e nas nossas atitudes. Tem uma passagem de Mateus que diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso aí. Vou falar um pouquinho também para auxiliar a Lídia aí nessa resposta, que eu acho que o Espiritismo nos ajuda a ver essa questão de se Jesus vai voltar sob dois aspectos. Um é mais literal, porque se apoia numa passagem bíblica. Eu estou aqui com o Novo Testamento, a tradução do Haroldo, e eu vou ler uma passagem aqui que está em Desculpa, não é Mateus. É João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, que significa Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. E mais adiante, no versículo 26, ele diz: mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. É por isso que, como antes foi comentado também, o Espiritismo é a terceira revelação, né? Porque é esse Consolador prometido que o Cristo disse que nos enviaria. Então, ele deixa bem claro aqui nessa passagem que ele nos dará outro Paracleto. Então, que não seria ele. Até porque em outro encontro, em outra roda de conversa que nós tivemos, falamos, né, sobre a reencarnação e a impossibilidade do corpo voltar à vida. Então, nós, como espíritas, sabemos que o Cristo vive entre nós e que não é preciso que ele retorne, pois ele está conosco. Então, como a Lídia disse também, a gente tem esse outro ponto de vista aí, de que a gente pode fazer com que ele renasça em nós, através das nossas atitudes, que a gente copie as atitudes dele, que ele seja realmente esse mestre que ele foi, que ele seja para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente consiga exercitar essa lei de amor, de justiça, de caridade que ele nos deixou, né? Em relação ao que a Bruna está falando, da terceira revelação, né, que seria o Espiritismo, ressaltar, assim, que o que deve, né, o Espiritismo nos mostrar
é que ele veio para cumprir, né, o que Cristo anunciou. Ele veio trazer até nós todos os ensinamentos, né, de uma forma racional. Então, a gente consegue ter um entendimento dentro das suas parábolas, né, de uma forma mais, trazendo respostas mais objetivas para nós. Então, o Espiritismo veio dar continuidade à lei de Deus, né? Aquela lei lá atrás, né, do Decálogo, é uma continuação, né? Então, são partes da vida humana que estão sendo proporcionadas a nós e que, com o decorrer do tempo, nós estamos absorvendo esses ensinamentos. Aos poucos, né, poderia ter sido um pouco mais rápido, mas Jesus, como viu a humanidade na época, uma evolução não apropriada para tudo o que poderíamos nos dedicar, deixou agora, então, para a terceira revelação, o Espiritismo nos mostrar de uma forma mais racional o objetivo da nossa existência, né? E Jesus já sabia naquela época que o seu legado sofreria desvios, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 10 de A Era Nova, diz assim, ó, um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. Sede firmes. Então, essa terceira revelação, esse espírito da verdade que viria para estar entre nós, é isso. É o cristianismo redivivo. É o espiritismo. E o que significa cristianismo redivivo? É viver de novo nas suas bases originais. Aquela base em que a doutrina que Jesus nos trouxe era uma relação entre pessoas, não entre instituições. Né? Onde não tinha nenhum tipo de culto externo, nenhum tipo de intermediário entre eu e o Pai. Ou entre mim e o Pai. Né? Então, o Espiritismo vem como essa terceira revelação para mostrar, como diz a Lide, que Jesus nunca deixou de estar junto de nós. Nem depois de sua morte e nem de antes de sua vinda. Porque nós sabendo que Jesus é o governador espiritual da Terra, o projeto está na mão dele. Do início ao fim. Porque haverá um tempo em que talvez possa haver a destruição física do globo. Mas nós todos já estaremos reencarnados ou vivendo talvez em outros globos. Né? Porque nós já vimos também em encontros anteriores que quando algo progride que não cabe mais dentro do seu espaço, ele precisa ir para outro espaço. Né? Então Jesus estará conosco. Ele está conosco. Não é que ele estará, ele está conosco, desde antes dele ter nascido como homem, e assim seguirá para todo o sempre sobre nós, sob a tutela dele, né? Ele que é o que proporcionou esse planeta, essa civilização e esse estado humano que nós estamos hoje. E ele, né, sendo como governador da Terra, né, como já foi dito também, um caminho todo planejado. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, vem um certo peso, assim, porque a situação era bem mais enfática no sentido do olho por olho, né? Mas era a base, né? É a estrutura do que Deus estava planejando para nós. Então, foi o primeiro passo dentro de um caminho
que estabeleceu uma estrutura para todo o resto do desenvolvimento, né, do planeta, da humanidade. Então, por mais que se tenha assim um peso que a gente fala às vezes, né, no Antigo Testamento, também tem que ser ressaltado, como sempre foi, né, a questão da estrutura que se obteve, né, nos momentos de hoje também. A Ju falou na última pergunta se Jesus morreu para nos salvar. E eu vou começar e os irmãos continuam. O Calvário, a morte na cruz, traz muitos ensinamentos. Mas a gente não pode deixar de esquecer que ele viveu para nos salvar. Ele viveu e ele exemplificou e ele nos mostrou o comportamento que devemos ter. Então é a vivência dele, é o dia a dia dele que hoje nos salva. Eu acho que dá para complementar essa questão também. Mais uma vez, contribuindo aí com o que a Lídia colocou, é interessante ressaltar, né, que o Espiritismo nos traz a salvação sobre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente costuma ter, né? Que a salvação não é depois da morte e para o céu. A salvação é o caminho até a perfeição relativa, que o Sandro antes colocou também muito bem, né? Essa jornada um pouco que vai culminar em sermos tal como Cristo é, tal como Jesus é. Aí seremos salvos, seremos felizes e seremos relativamente perfeitos. Bom, meus queridos, então já nos encaminhando, né, para o final dessa nossa roda de conversa, cheios de conteúdos, de informações que nos revelam esse Jesus cada vez mais próximo de nós. Então, eu gostaria que cada irmão deixasse a sua saudação, o seu boa noite aos irmãos que estão nos assistindo. Pode começar pela Bruna, que já está. Então, boa noite a todos. Como eu disse no início, eu reforço, foi uma alegria estar junto dos irmãos e compartilhando essas informações que o Espiritismo nos traz, né? Que nos traz tanto conforto, tanto esclarecimento, e é muito bom poder compartilhar. E relembrando aquilo que o Sandro trouxe na nossa primeira roda de conversa, que acho que agora pode ficar ainda mais marcado na nossa cabeça. O que JF? O que Jesus faria? Agora, entendendo um pouco melhor de tudo que ele representa, né, desse ser tão especial que ele é, relembrando todos os seus ensinamentos, toda a sua vida, todo o exemplo que ele foi para nós, que a gente nos pergunte um pouco mais, o que JF? Pode ser eu? Pode ser. Então, normalmente eu termino com uma forma de entusiasmo, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou fazer uma convocação baseado na obra Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele fala do Cristo operando. Né? Já que falamos, Jesus está conosco ainda, não está? Vai nos salvar, não vai? Então vamos lá. O Cristo operando. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operando. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente
reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressa-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando, e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e dos seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, isso resume tudo. Cristo estava antes, Cristo estava durante, Cristo vai estar depois. E que nós possamos sempre estar com Ele, por Ele e para Ele. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Vou dar uma boa noite também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E que possamos ficar, então, com a lei de amor, né? A lei de Deus, onde Ele deixou para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, assim, nos ensinou, então, e que possamos, a cada dia, desenvolver isso no nosso íntimo, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que todos possam, assim como eu, sentir o abraço, o conforto e a paz que é ter Jesus como mestre e guia. E que a gente saiba realmente, tenha um esforço para fazer ele ser o nosso modelo mesmo, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Foi um prazer e até a próxima. Muito obrigada, então, meus queridos irmãos que colaboraram conosco nesta roda de conversa, irmãos que nos assistiram, obrigado pela companhia, que possam estar sempre conosco através das mídias sociais, por enquanto, mas quando a normalidade se estabelecer, estejam todos convidados para nas quintas-feiras, às 20 horas, termos as nossas palestras públicas novamente, e onde todos serão muito bem-vindos. E que Jesus, que esse amor, que essa luz, que essa harmonia que ele representa, possa estar conosco, possa estar nos nossos lares, nos nossos corações, transformando o nosso viver, transformando nossas atitudes. Uma boa noite a todos, e que Jesus nos abrace a todos num abraço bem apertado. Um beijo.